Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada internauta e também com os nossos ouvintes que nos ouvem através da rádio conectadoscomdeus.org. Esta pergunta, ela tem ecoado através dos séculos. Ele vem em minha geração? Você já fez essa pergunta alguma vez na sua vida? Tenho certeza que sim. As gerações anteriores a nós também fizeram este questionamento. E todos procuraram encontrar uma resposta a esta intrigante pergunta que tem ecoado através de todos os tempos. Todos os nossos antepassados, eles acreditavam na bendita esperança. Eles acreditavam que a volta de Jesus não era simplesmente uma teoria. A volta de Jesus era uma experiência, era algo real, não era apenas uma ficção, não era uma fábula. E eles acreditavam piamente, queriam ver Jesus voltar em seus dias. Nós vamos voltar um pouco aos anais da história. Os patriarcas do Velho Testamento, todos eles, Abraão, Isaque, Jacó e muitos outros. O profeta Isaías, que profetizou muito sobre a nova terra, falou muito sobre a vinda de Cristo. Ele também enfatizou claramente, eles acreditavam que iriam ver Jesus voltar face a face. Eles acreditavam que Jesus viria em seus dias. E eles se prepararam para isso. Eles tentaram fortalecer a sua fé, tentaram consagrar suas vidas a Deus. Buscaram ao Senhor de todo o coração. Mas eles descansaram, crendo na bendita esperança. Mas não conseguiram ver, ainda em seus dias, Jesus voltar. O que falar de Cristo e os seus apóstolos? Jesus, quando esteve em seu ministério terrestre, ele enfatizou claramente a sua segunda vinda. Em várias ocasiões, ele disse para os seus discípulos que iria voltar. Como nós encontramos a maravilhosa promessa que Jesus deu aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, vou preparar-vos lugar. E se eu for, voltarei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eles entenderam piamente que Jesus iria voltar. Mesmo depois de Jesus ter ascendido ao céu, eles acreditavam que iriam vê-lo novamente, não muito tempo distante. Muitos deles acreditavam que não iam passar pela morte, mas eles descansaram, crendo na bendita esperança. E Jesus não veio em sua geração. O que dizer dos pioneiros da fé adventista, como Irã Edson, José Bates, Ellen Harmon, Tiago White, Uriah Smith e muitos outros, daqueles primeiros que iniciaram a fé do advento, que acreditaram na maravilhosa promessa. Eles também acreditavam que Jesus viria em seus dias. Essa era a sua esperança. Nisso eles colocaram seus esforços, nisso eles colocaram toda a dedicação do seu coração, o trabalho evangelístico, levar as almas aos pés da cruz do Calvário. Mas Jesus não veio em seus dias. Porém, eles morreram, acreditando na bendita esperança da segunda vinda de Cristo. Guilherme Miller, o grande estandarte da fé adventista, suas últimas palavras no seu leito foram: ó, quanto anseio estar ali. Vocês perceberam que todas estas gerações que se passaram acreditavam piamente na segunda vinda de Cristo? Acreditavam que Jesus viria em seus dias? E eu pergunto, se nós perguntássemos
para Jacó, ele vem em sua geração, o que ele responderia? Ele diria que sim. Se nós perguntássemos para Irã Edson, ele vem em sua geração, ele diria que sim. E o que dizer dos pioneiros do movimento de reforma? Aqueles irmãos que em 1914 lutaram pela fé que uma vez foi dada aos santos, e eles criam piamente que Jesus viria em seus dias. Mas Jesus não veio. Ainda havia uma obra a ser feita em favor da humanidade. Ainda tinha muita gente que precisava ser alcançado com a mensagem do Evangelho eterno. E Jesus não veio nessas gerações. Queridos, o grande patriarca Moisés. Moisés foi um dos grandes líderes da história da igreja que liderou o maior número de membros. Era um homem de experiência, um homem que tinha uma profunda experiência com o Senhor, também tinha experiência de anos de trabalho na obra do Mestre, e ele também acreditava piamente que Jesus viria em sua geração. E ele fez uma grande escolha. Em Hebreus capítulo 11, versículo 24 a 26, a palavra de Deus nos diz que Moisés negou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter os prazeres do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Queridos, este líder se tornaria um faraó. Ele se tornaria o monarca da maior nação do mundo daquela época. Eram os Estados Unidos do mundo antigo. As maiores universidades, os grandes pensadores, a prosperidade estava no Egito. Mas ele fez uma escolha, a escolha de seguir o caminho estreito, de seguir com o povo de Deus a jornada rumo à terra da promessa. E ele morreu, passou pela morte, mas tendo a esperança de ver Jesus voltar. Ele não viu Jesus voltar naquele momento, mas dias depois ele foi arrebatado e foi levado junto com o Senhor. E eu faço a grande pergunta: será que todos esses estavam equivocados? Será que a esperança deles era uma esperança vã? Ou será que eles acreditavam na palavra profética de Deus? Muitas pessoas hoje não conseguem entender. Muitas pessoas, elas ficam perdidas quando elas começam a ler essas passagens bíblicas, quando elas começam a analisar a esperança dos homens de Deus do passado e ficam se questionando, mas espera aí, eles acreditaram, eles defenderam, eles lutaram e não conseguiram ver, não conseguiram contemplar com seus olhos a volta de Jesus, que será o maior evento glorioso da história da humanidade. E eu pergunto para você nesta noite, será que a nossa esperança é uma esperança vã? Será que a nossa esperança na breve vinda de Cristo é apenas uma esperança? Ou será que é uma fé consciente? Será que você acredita na vinda de Jesus mesmo? Será que você crê que Jesus ele vai voltar? Ou você acha que é apenas um conto da Bíblia? Eu me lembro certa vez de um relato de um irmão de experiência que ganhou muitas almas para Cristo. E quando ele já estava bem idoso, já com mais de 80 anos de idade, ele recebeu uma visita de um pastor muito mais jovem do que ele, e aquele pioneiro perguntou: será
que Jesus vem mesmo? Queridos, será que nós também não podemos cair neste erro? Podemos trazer muitas almas para Jesus, podemos trabalhar por Ele e para Ele, e de repente em uma fase da nossa vida a gente começar a duvidar e a se questionar, será que Ele vem em minha geração? A serva do Senhor, Ellen White, a sua primeira visão foi a visão do povo de Deus caminhando numa viagem rumo à terra da promessa. Foi a primeira visão que ela recebeu. E eu gostaria de compartilhar com vocês alguns importantes trechos desta primeira visão de Ellen White. Vamos ler. Diz assim a inspiração. Enquanto eu estava orando junto ao altar da família, o Espírito do Senhor me sobreveio e pareceu-me estar subindo mais e mais alto da escura terra. Voltei-me para ver o povo do advento no mundo, mas não o pude achar. Quando uma voz me disse, olha novamente e olha um pouco mais para cima. Com isto olhei mais para o alto e vi um caminho reto e estreito, levantado em lugar elevado do mundo. O povo do advento estava nesse caminho, a viajar para a cidade que se achava na sua extremidade mais afastada. Eu queria só fazer um breve comentário neste texto que eu acabei de ler. Aqui a serva do Senhor diz que o povo de Deus estava fazendo uma viagem rumo à nova Canaã, à nova Jerusalém. E diz que quando ela começou a ter esse sonho, esta visão, ela não estava achando o povo de Deus. E aí o anjo disse, olha um pouco mais para cima. E ela conseguiu ver. E ela viu o povo de Deus que estava andando num caminho estreito. Queridos, o caminho rumo ao céu é um caminho estreito. O caminho rumo ao céu é o caminho da contramão. Enquanto todo o fluxo está numa pista mais confortável, você está indo por uma estrada cheia de buracos, uma estrada cheia de espinhos. E o povo remanescente de Deus foi encontrado seguindo o caminho estreito. Nós não podemos nos adaptar às ideologias deste mundo. Nós não podemos nos conformar com o evangelho liberal que grandes pregadores hoje no mundo pregam. O evangelho que leva à salvação não é um evangelho simplesmente de emoção. Não é simplesmente aquele evangelho que faz as pessoas chorarem, mas é um evangelho racional que leva as almas a uma mudança de vida. E o povo remanescente de Deus que a serva do Senhor viu, estava seguindo nesse caminho, um caminho estreito, um caminho que estava contra a correnteza. As pessoas até pensavam que esse povo era o povo da idade da pedra, mas eles continuavam seguindo este caminho. Vamos continuar a nossa leitura. Tinham uma luz brilhante colocada por trás deles, no começo do caminho, a qual o anjo me disse ser o clamor da meia-noite. Essa luz brilhava em toda a extensão do caminho e proporcionava claridade para seus pés, para que assim não tropeçassem. Se conservavam o olhar fixo em Jesus, que se achava precisamente diante deles. Guiando-os para a cidade estavam seguros, mas logo alguns ficaram cansados e disseram que a cidade estava muito longe e esperavam nela ter entrado antes. Então Jesus os animava levantando o seu glorioso braço direito, e de seu braço saía uma luz que incidia sobre o povo do advento e eles clamavam, aleluia. Outros temerariamente negavam a existência da luz atrás deles e diziam que não fora Deus quem os guiara tão longe.
A luz atrás deles desaparecia, deixando-lhes os pés em densas trevas, de modo que tropeçavam e, perdendo de vista o sinal e a Jesus, caíam do caminho para baixo, no mundo tenebroso e ímpio. Meus amados, vocês percebem que a jornada do povo de Deus rumo à terra da promessa. E aqui diz que muitos ficaram desanimados no meio do caminho. Algumas pessoas começaram a tropeçar. Algumas pessoas até chegaram à conclusão de que não foi Deus quem os havia guiado naquele caminho rumo à terra da promessa. Mas o texto diz que Jesus os animava. Jesus estava junto com eles, estendendo a sua mão para que eles não desanimassem. Assim como Jesus fez com Pedro, quando Jesus disse: eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Mas muitos, mesmo assim, não quiseram continuar, voltaram. Na igreja do Senhor é a mesma coisa. Quantas almas já defenderam esta verdade? Quantas almas já ocuparam espaços dentro da igreja? Quantas pessoas foram grandes pregadores e até líderes? E onde estão hoje? Não estão mais aqui. Queridos, é muito perigoso nos afastarmos do caminho de Deus. É muito perigoso abandonar a verdade. E o ser humano, ele procura escusas para as suas decisões. Algumas pessoas dizem: não foi Deus que me guiou até aqui, não. Agora Deus tem algo melhor para mim. A nossa fé, ela precisa estar fundamentada neste livro. E este livro se chama a Palavra de Deus. A fé verdadeira, a religião verdadeira não nos faz voltar para trás. Ela não faz você regredir nos parâmetros estabelecidos por Deus para a sua igreja. Ele te faz melhorar a cada dia mais. Cada dia mais melhorando, cada dia mais mudando em todos os aspectos. Mas se você escolhe um caminho que aparentemente é um caminho mais light, é um caminho mais liberal, onde as pessoas, elas simplesmente dizem que tem uma igreja, mas vivem como o mundo vive. Não refletem os raios da luz de Cristo. Esta religião não pode ser a religião verdadeira. Porque a religião verdadeira, ela te coloca em uma solenidade com as coisas de Deus. Ela faz com que você a cada dia morra para o mundo e viva para Cristo. Mas se esta religião diz que você tem que se conformar com o mundo, que é assim mesmo, que não tem problema, de que Jesus vai te aceitar do jeito que você está e que você continue do jeito que está. Queridos, me perdoem, mas esta não pode ser a religião verdadeira. Não foi essa religião que Jesus pregou. Não foi essa religião que os apóstolos pregaram. Não foi esta religião que a doutrina pilar adventista defendeu. A religião de Cristo é aquela que coloca a alma em conformidade com a palavra de Deus. E o caminho é estreito, o caminho é difícil de andar, o caminho é cheio de pedras e algumas vezes furamos os nossos pés. Mas é o caminho de Deus que conduz ao céu. Continuemos a nossa leitura. Falando da nova terra, quando os saudamos, perguntei a Jesus quem eram eles. Disse que eram mártires que por ele haviam sido mortos. Com eles estava uma inumerável multidão de crianças que tinham também uma orla vermelha em suas vestes. O monte Sião estava exatamente diante de nós, e sobre o monte um belo templo, em cujo redor havia 7 outras montanhas, sobre as quais cresciam rosas e lírios, e vi as crianças subirem, ou se o preferiam,
fazer o uso de suas pequenas asas e voar ao cimo das montanhas e apanhar flores que nunca murcharão. Queridos, esta era a maravilhosa esperança. O céu é um lugar maravilhoso. É algo que a nossa mente finita não consegue compreender. Nós não conseguimos imaginar. E quando a serva do Senhor teve a visão da nova terra, ela disse que viu flores que nunca murcharão. Lá ela encontrou mártires, pessoas que deram a vida, que morreram por causa da verdade. Quantos cristãos na época do Império Romano foram mortas? Quantos cristãos na época da Inquisição? Quantos servos de Deus no movimento de reforma morreram na Primeira e Segunda Guerra Mundiais por não concordarem em transgredir a lei de Deus? Mas os anos vão se passando e a gente acaba se esquecendo. Acabamos nos esquecendo da nossa história. A nossa igreja foi formada pelo sangue dos mártires. E isso nós não podemos nos esquecer nunca. Temos que ter muito cuidado quando alguém decide começar a duvidar das verdades da palavra de Deus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, movimento de reforma, foi uma igreja que foi formada pela morte de muitas pessoas que criam na pia palavra de Deus. Vamos ler o último pensamento do Primeiros Escritos. E viu uma mesa de pura prata. Tinha muitos quilômetros de comprimento. Contudo, nossos olhares podiam alcançá-la toda. Viu o fruto da árvore da vida. O maná, amêndoas, figos, romãs, uvas e muitas outras espécies de frutas. Pedi a Jesus que me deixasse comer do fruto. Disse ele, agora não. Os que comem do fruto deste lugar não mais voltam à terra, mas dentro em pouco, se fores fiel, não somente comerás do fruto da árvore da vida, mas beberás também da água da fonte. E disse, deves novamente voltar à terra e relatar a outros o que te revelei. Então o anjo me trouxe mansamente a este mundo escuro. Algumas vezes penso que não mais posso permanecer aqui. Todas as coisas da terra parecem demasiado áridas. Sinto-me muito solitária aqui, pois vi uma terra melhor. Tivesse eu asas como a pomba, e voaria e estaria em descanso. Meus amados irmãos, ouvintes, internautas, o céu é um lugar muito melhor. Nós nunca tivemos o privilégio de ver o céu, mas muitos escritores da Bíblia Sagrada tiveram esse privilégio. E a serva do Senhor também teve esse privilégio. E quando ele viu o céu, e ela novamente voltou da sua visão para este mundo, ela percebeu que nada do mais belo que existe aqui pode se comparar com o céu. O apóstolo Paulo tinha uma grande esperança. Qual era a esperança de um dos grandes pregadores que levou a mensagem de Deus a terras pagãs? Paulo não acreditava na sua morte. Ele não acreditava que iria morrer e ressuscitar. Ele acreditava que iria ver Jesus voltar em seus dias. Vejam as suas palavras no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. A palavra de Deus diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Qual era a grande esperança do apóstolo dos gentios? Ver Jesus
voltar sem passar pela morte. Ele disse, os que ficarmos vivos, veremos o Senhor Jesus vir nas nuvens e seremos arrebatados junto com ele nos ares. Amados, que maravilhosa esperança! Ele não conseguiu ver Jesus voltar, mas ele combateu o combate da fé. Todos esses fiéis cristãos, eles morreram combatendo o combate da fé. Eles findaram a carreira, mas findaram acreditando na grande esperança. O apóstolo Pedro, que foi um dos mensageiros de Deus durante o Pentecostes, ele também deu um relato muito importante. Diz assim a palavra de Deus, Atos capítulo 2, a partir do verso 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes, homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos, e também o meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Que maravilhosa promessa! O apóstolo Pedro acreditava que aquele momento era o momento da conclusão da obra. E esta mensagem de Joel, do profeta Joel, que foi repetido por Pedro, não se refere não somente à chuva temporã, que foi nos dias dos apóstolos, mas também nos últimos dias agora na chuva serôdia, quando o Espírito Santo será derramado com grande poder e glória. Nós vivemos numa época em que muitas pessoas escarnecem da palavra de Deus. Eu me lembro uma vez eu trabalhei em um campo e eu comecei a visitar uma família que não era cristã. E comecei a falar do Evangelho, falando sobre a nova terra, sobre o céu, sobre a maravilha de entregar a vida para Jesus como Salvador. E aí o chefe daquela casa disse assim, ele sabia que a nossa igreja era uma igreja vegetariana, e ele disse assim, se lá no céu tiver pagode e churrasco, eu quero ser o primeiro a estar lá, mas se não tiver eu prefiro ir para o inferno. Queridos, existem muitos zombadores, como existiam nos tempos de Noé. Às vezes eu e você podemos não zombar exatamente nessas palavras, mas no nosso comportamento, no nosso dia a dia, nós dizemos, o meu Senhor tarde virá. E em 2 Pedro capítulo 3, versículos 3 e 4, nós encontramos uma solene advertência que diz assim, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiam, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Você já ouviu isso alguma vez na sua vida, não? Eu já ouvi várias vezes. Muitas pessoas dizem, olha, minha avó dizia que Jesus ia voltar e Jesus não veio. O irmão fulano, que foi um pioneiro da igreja, dizia e Jesus não veio. E muitas vezes dizemos que Jesus não vai voltar. Porém, nós estamos nos últimos acontecimentos da história do planeta Terra. O nosso mundo não vai mais durar muito tempo. E segundo a Bíblia, como é que seriam os últimos acontecimentos? Vejamos o que nos diz a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 6. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras.
E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Aqui diz que os últimos acontecimentos serão rápidos, serão breves. Nós estamos presenciando uma pandemia, não é uma epidemia, uma pandemia. E isso é um sinal de alerta para nós. É um sinal de alerta para mim e para você, porque coisas piores vão acontecer. E se nós não formos fiéis nas pequenas provas, nós não seremos fiéis nas grandes provas que virão sobre a igreja, que virão sobre o povo de Deus. Martinho Lutero, o grande ícone da reforma protestante do século XVI, ele cria piamente na segunda vinda de Cristo. Lutero disse as seguintes palavras: estou seguro de que o dia do juízo está muito perto. Não importa que não saibamos o dia preciso, talvez alguém o poderá precisar, mas sem dúvida o fim do tempo está chegando. Qual era a esperança do reformador? Ele vivia numa sociedade moralmente muito melhor do que a nossa. Apesar que o pecado sempre existiu, os pecados sempre foram os mesmos, mas numa proporção muito menor que os dias de hoje. Mas ele cria piamente que Jesus iria voltar. Deus, ele vai fazer grandes milagres. E um dos grandes milagres que ele vai fazer quando ele voltar é o milagre da ressurreição. Meus amados, durante este período de pandemia, vários irmãos descansaram. Alguns acometidos por este vírus e outros por outras enfermidades. Mas haverá um grande milagre, Jesus vai fazer um grande milagre na sua segunda vinda, que chamamos o milagre da ressurreição. Na palavra de Deus, o texto que nós lemos para a nossa reflexão e oração, Evangelho de João, capítulo 5, verso 28 e 29 diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Que evento glorioso! Jesus vai ressuscitar aqueles que descansaram no pó da terra. A nossa mente não consegue entender plenamente tudo isto. Quando as tumbas se abrirem, quando Jesus disser despertai, 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 vós que dormis no pó da terra. Quando as sepulturas se rompem, e aí as almas de Deus são ressuscitadas. Fisicamente. E a inspiração diz que muitas crianças que morreram, neste momento os anjos de Deus pegam estas crianças, entregam nos braços de seus pais. Queridos, a salvação do seu filho, enquanto ele não tem o poder de decisão, está nas suas mãos. Quantos pais abandonam a igreja quando seus filhos ainda são pequenos? Depois eles refletem, depois de anos, e decidem voltar. Mas algumas vezes voltam sozinhos. Mas existe perdão, existe esperança.
Se você já cometeu este erro, você não consegue mais apagar o que aconteceu. Mas se você está pensando nisso, não cometa esta grande loucura. O maior erro que um pai e uma mãe pode cometer é abandonar os caminhos de Deus enquanto tem seus filhos pequenos. Mesmo que eles voltem um dia mais tarde. Mas às vezes eles voltam sozinhos. Não faça isso. Não vale a pena. Se afastar de Cristo não vale a pena. E colocar inocentes para se perderem é outra injustiça que um pai e uma mãe pode cometer. Não faça isso. Queridos, Jesus vai voltar. Esse dia está muito perto. Eu gostaria de concluir esta reflexão contando a experiência de Henry White. Era o filho primogênito de Ellen e Tiago White. Henry White era um jovem muito dedicado à igreja. Era um jovem que apreciava a palavra de Deus, apreciava as escrituras, gostava de cantar. E quando esse jovem completou 16 anos, ele foi acometido por uma grave enfermidade que naquela época era uma enfermidade mortal, chamada tuberculose. E aquele jovem, ele foi acometido por esta doença. E a enfermidade, ela começou a se agravar. E os seus pais ficaram aflitos. Qual é o pai ou a mãe que não fica aflito ao ver um filho, uma filha no leito de dor, com uma enfermidade grave? E quando a doença começou a se agravar cada vez mais, o jovem Henry chama os seus pais, Tiago e Ellen White. E ele disse: papai e mamãe, eu gostaria que vocês orassem por mim e entregassem o meu caso nas mãos de Deus. Mas eu não quero que vocês orem juntos. Eu quero que papai, você ore separado e você, mamãe, ore separada do papai. Por que ele fez esta pergunta? Para que o coração paterno e o coração materno não tentassem pedir para Deus algo que Deus não queria, que não era a sua vontade fazer naquele momento. Deus conhece o futuro. Deus sabe de tudo. E Tiago White e Ellen White, separadamente, entregaram a vida de seu filho nas mãos do poderoso Deus. Queridos, e a doença foi se agravando cada vez mais. E quando chegou nos últimos momentos na vida do jovem Henry White, já nos seus últimos minutos de vida, ele fez o seu último pedido aos seus pais. Ele disse: papai e mamãe, eu quero fazer o meu último pedido. Eu quero que vocês me sepultem ao lado do meu irmão Herbert, para que quando ressuscitarmos, possamos ressuscitar juntos e nos abraçarmos no grande dia da ressurreição. Meus amados irmãos, que fé, que confiança, que coragem, que determinação tinha aquele jovem de 16 anos ao estar face a face com o momento crucial de sua vida. Vem a grande pergunta: quanto falta? Ele vem em nossa
geração? Eu creio piamente que o nosso mundo não vai levar mais muito tempo. Tudo nos mostra que Jesus realmente vai voltar. E eu creio com o olhar da fé que Jesus vem em minha geração. E eu gostaria de deixar com vocês o último texto do patriarca Jó. Jó capítulo 42, versículo 5 diz assim: Senhor, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Meus amados irmãos e irmãs, a você, querido internauta, a você, querido ouvinte, que nos acompanha pela primeira vez, a grande promessa é: Jesus vai voltar. E eu te pergunto, você está preparado para o grande dia de Deus? Você, querido jovem que nos assiste nesta noite, você está preparado para o grande dia do Deus Todo-Poderoso? Que o Senhor possa tirar o mundo do nosso coração. A você que é amigo da igreja, você que concorda com a doutrina, você que frequenta a igreja, você que é amigo dos irmãos da igreja, mas você ainda não tomou a sua decisão. E eu te pergunto, o que você está esperando? Para quando você está esperando a sua decisão? Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, agora, é o momento da decisão. É o momento em que você e eu precisamos decidir de que lado estamos. E a minha vida e a tua vida vão dizer se nós estamos do lado do Senhor ou nós estamos do lado do adversário. Que o Senhor nos dê essa viva experiência e que a minha vida e a sua vida possam ser transformados pelo poder de Deus. E possamos dizer, como diz a palavra do Senhor: ora vem, Senhor Jesus. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.